amigos, pela angústia do artista, pela fruta que alimenta, pela árvore que morreu, pela sombra que espanta, pelos raios que matam, pela inocência dos loucos, pela febre que pronuncia, pelas dores dos enfermos, pelas paixões esquecidas, pelo desejo que abrasa, pela dualidade venerada, pelo céu e pelo inferno, nós louvamos ao Senhor. Por tudo isso é que eu vim aqui a São Luís do Maranhão reencontrar um velho amigo e poeta chamado Zé Maria Nascimento. Zé Maria Nascimento, vencedor de vários prêmios Cidade de São Luís, um prêmio Cidade de Recife e outros prêmios outorgados por inúmeras entidades culturais, tanto locais aqui em São Luís, quanto no nível nacional. Zé Maria, ser poeta é muito difícil ou ser poeta é assim tão fácil como as pessoas pensam? Mário Lincoln, eu quero te agradecer por essa entrevista, me apanhou de surpresa. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que ser poeta é saber viver. A poesia é o reflexo da vida de quem escreve. Toda a minha poesia está, como dizia Oswaldino Marques, encharcada da minha própria vida. E eu queria te dizer que escrever para mim é como se eu estivesse no dia a dia a minha respiração normal. É muito comum para mim. Eu não busco a poesia nasce espontaneamente, de forma que no decorrer de todos esses anos, eu não tenho um livro cada ano. Eu não me sinto programado para dizer, vou fazer um livro, não é? Um livro pode durar 2, 3 anos, ou pode ser, já fiz livro em um mês, não é? Aquele livro que eu publiquei, Colheita de Cactos, Colheita de Cactos foi escrito em uns 45 dias. O que é Colheita de Cacto? O que vem a ser a Colheita de Cacto? As minhas experiências no Recife, toda a minha experiência. Então eu parei para pensar o que eu passei no Recife, a miséria que vivíamos, na decadência total, que até no seu portal uma vez, um determinado leitor nosso, me dizia que foi hippie junto comigo. Então isso foi passado. É muito mais difícil você escrever rememorando do que escrever poesias novas. É você buscar o seu sofrimento do passado e jogar, você chora em cima do papel. E os outros não, você alegra, poxa, mais um poema que eu escrevi e tal. Mas ir apanhar os seus tormentos, digamos, a pessoa que perdeu um pai, uma mãe, ele quer passar por uma poesia, é muito difícil. Então ele precisa, por isso é que o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade dizia, evite escrever sobre o amor, porque é difícil o cara escrever do passado sem chorar, não é? Então eu acho a poesia a necessidade momentânea, não é? É isso. Porque eu tenho um livro chamado Turbulência, foi quando eu parei momentos bem desagradáveis e bem poéticos talvez, porque a poesia, como disse o Nauro Machado, é um verdadeiro inferno. Eu hoje estou colhendo os frutos do paraíso, né? Mas quando eu escrevia naquele tempo, realmente era coisa demoníaca, né? Era negócio de pesadelos e aquelas coisas todas, abandono. Então eu passei um período da minha vida voltado à busca do impossível, que é a busca no inexistente, né? No alcoolismo, nas drogas, existe muito isso, né? O sujeito vê visões que não existem e quer apalpá-la, quer abraçá-la. E eu andei em busca disto. E então mergulhei fundo no meu abismo. Meu abismo existencial foi muito complicado, eu fui muito fundo, não é?
Mas quando a gente vai mais fundo, vai encontrando águas limpas, né? E hoje eu encontro águas limpas na minha vida, estou me deleitando, matando a minha sede com esta água que jorrou deste poço que era imundo. Poeta, qual foi a produção que marca exatamente essa passagem do turbulento para a busca do amor? Eu publiquei, quando parou um pouco a turbulência, né? E eu queria pousar, eu busquei um solo firme e me encontrei realmente de volta às minhas origens, né? Então foi aí que eu disse, agora sim, eu sou o José Maria que eu sempre sonhei. E comecei a ter uma nova profissão, sou um fotógrafo, aí voltei-me aos meus livros que eram mal impressos, comecei a fazer essas maravilhas com papéis escolhidos por mim, as poesias com momentos de lucidez. Eu comecei a ver que o sofrimento, quando dito com lucidez, é muito mais lindo do que dito com desespero. Então eu continuo um homem sofrido, eu continuo admirando as pessoas que estão no mundo do sofrimento, porque sei que irão sair como eu saí, e as coisas vão ficar cada vez mais fáceis. Mas o momento mais feliz da minha vida foi quando eu ganhei o prêmio com Turbulência. Turbulência me deu o prêmio Cidade São Luís. E eu, com esse dinheiro, eu montei uma pequena livraria Constelação, em homenagem ao meu livro Constelação Marinha. E comecei a viver de vender livros. Então, o ex-alcoólatra da pesada tornou-se um alcoólatra sonhador sem bebida. Então a coisa ficou boa. A coisa hoje em dia, eu tenho amigos usando drogas, eu tenho amigos alcoolizados que perguntam para mim como foi possível. Eu digo, acreditando em si mesmo. E eu comecei a acreditar que a vida realmente merece respeito. E hoje em dia, com 70 anos, respeito a vida para que ela me respeite. Eu tenho repassado aos meus amigos e alguns que acreditam na minha palavra. E é difícil acreditar num homem que veio daquele submundo, não é? Eu estou vindo do submundo, crime, mas da inocência. Tudo o que eu fiz foi praticado pela inocência. Eu não sabia da minha enfermidade. Então, quando eu tomei conhecimento, aí sim, eu me tornei senhor dos meus pecados.